Oi, eu sou Samantha Vidal, executiva com mais de 14 anos em cargos de liderança em grandes empresas, e o meu objetivo é ajudar gerentes a se tornarem os melhores gestores de pessoas possíveis para que eles possam ajudar as suas equipes a atingirem resultados e nesse processo se tornem líderes motivacionais. Hoje eu estou aqui em Harvard, atrás de mim é a estátua do fundador, deve ter um monte de gente tirando foto aqui. Estou no Harvard Yard, que é um pedaço do campus que é um tipo de um jardim que fica bem no meio, bem bonito, e apesar do frio e de eu não sentir mais os meus dedos, eu estou gravando esse vídeo porque eu não podia perder essa oportunidade. Aliás, estar aqui me inspirou a falar de um lado do líder que nem sempre é comentado, mas que é muito importante, que é o lado de formação de profissionais. Porque, de certa maneira, o líder ele atua como um professor ou um educador. Então, cada feedback que você dá, cada reforço positivo ou negativo para alguém da sua equipe, contribui para a formação profissional daquela pessoa. Por isso também que o cargo, a função de líder é uma função de muita responsabilidade. Então, dentro desse tema que é extremamente vasto, eu queria falar da questão do feedback, que eu sei que tem vários artigos e revistas e tudo mais que falam sobre isso, mas eu queria falar de 3 pontos específicos que, se aplicados, fazem toda a diferença e são bem simples de você aplicar. Você já pode começar imediatamente. O primeiro é ser específico. Então, se você tem um feedback negativo para dar para uma pessoa, seja específico. Então, por exemplo, você não entregou o relatório, o prazo era ontem e por causa disso a gente está tendo esse problema. Isso é ser específico. Você não entregou um relatório era ontem e aí isso está dando um determinado problema. Nunca fale uma generalização. Por exemplo, poxa, você nunca entrega os relatórios e aí isso sempre dá problema. Porque nem sempre isso é verdade e o feedback, para ser efetivo, ele tem que ser específico. Senão a pessoa não tem a oportunidade de ver onde ela errou e melhorar. E isso também, a generalização, ela causa uma resistência também na pessoa. Segundo ponto é não focar só ou majoritariamente nos aspectos negativos. E para ilustrar isso, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tinha um chefe em que ele sempre me dava os feedbacks negativos e nunca os positivos. E um dia, acho que eu perguntei alguma coisa assim para ele, e ele falou, não, mas é porque você é tão boa nesse ponto que eu não preciso ficar falando, né? Pelo amor de Deus, você sabe que você é boa nesse ponto. Eu sabia que eu era boa naquele ponto, mas a impressão que eu tinha era que ele não via que eu era boa naquela característica. Então, começou dentro da minha cabeça, ao longo daquele tempo, eu comecei a imaginar, falei, nossa, esse cara não vê o lado bom que eu tenho. Então, eu não tenho carreira aqui, eu não vou crescer nessa empresa, porque se o meu chefe acha que eu faço tudo errado, porque ele só falava do negativo, então é melhor eu sair. Então, eu comecei até a ter esse tipo de pensamento. Não saí, felizmente, deu tudo certo. Mas esse é um bom exemplo para que você não faça isso com as pessoas da sua equipe. Porque elas podem começar a sentir que você não vê o lado positivo, isso pode gerar até você perder um talento ou que a pessoa também fique desmotivada. E o terceiro ponto, super importante, é que o feedback ele tem que ser um processo contínuo. Ele não pode acontecer só no fim do ano, quando você vai fazer a avaliação de desempenho, ou no meio do ano, se for 2 vezes por ano. Quando chegar no momento da avaliação de desempenho, a pessoa tem que ter recebido feedbacks ao longo do processo inteiro, para que no final, quando ela vai receber aquele feedback formal, oficial da empresa, ela fale, não, eu já sabia disso, a gente já veio conversando sobre esses pontos. A pior coisa que tem é você chegar no final do ano, receber uma enxurrada, uma lista de feedback que você nunca ouviu na vida, né? E que você fica até surpreso, fala, nossa, eu não sabia que eu tinha que você via essa característica minha como negativa e que isso era tão ruim para a empresa. Então isso também gera uma desmotivação, pode gerar uma desmotivação muito grande com a pessoa da sua equipe. E ela pode começar a desenvolver medo do feedback. Teve até uma fase da minha carreira que eu desenvolvi, porque eu só recebia uma vez por ano, eu falava, caramba, o que vem, né? A gente nunca sabe. Então, espero que você tenha aproveitado e as dicas. Agora eu vou continuar meu passeio, essa cidade, o dia tá lindo, apesar do frio, mas eu vou andar no sol. E vejo você na próxima. Até lá!